Ficou nítido o ambiente de adoração que foi gerado aqui, amém? Eu creio que a palavra vai fluir facilmente, porque realmente eu gostei muito. Parabéns. Mas agora vocês podem descer. Depois, no final, vocês vão voltar. Estou muito feliz de estar aqui. Vocês também podem sentar. Eu trago um abraço lá do pastor Francisco, da Tereza, que são os pastores lá do Verbo da Vida da Lapa, para vocês. Queria apresentar minha esposa Érica, minha filhinha Laura. Você pode ficar de pé? Ai, que linda, gente. Que lindas, né? Estão aqui para nos acompanhar. A Laurinha, desde criança, já está aí servindo ao reino também, amém? A gente sabe que, quem sabe, em breve ela vai estar aqui pregando para vocês também. Deus é bom, queridos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, no versículo 3. Glória a Deus. Deus é bom. Você crê que Deus é bom? Você pode dizer isso então? Deus é bom? Glória a Deus. 1 Timóteo 2, no verso 3, diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vou ler novamente o verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja, veja quando ele fala o qual deseja, está falando a respeito de Deus. Amém? O que é que Deus deseja? Que todos os homens sejam salvos, repitam isso, todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitas vezes a gente fica pensando, tendo algumas dificuldades em falar, poxa, mas sabe, eu não sei o que Deus quer para a gente, eu não sei o que Deus quer para mim, eu não sei o que Deus quer para as pessoas, e a gente fica meio que sem saber o que fazer depois que a gente aceitou Jesus. Esse versículo, ele nos ajuda a entender qual é a vontade de Deus para todos os homens. Não é isso que ele está falando aqui? Todos os homens. E quando ele fala todos os homens, não está falando apenas do sexo masculino. Está falando a respeito do ser humano. Amém? Então, todos os homens e mulheres. Qual é o desejo dele? Que todos os homens e mulheres sejam salvos. Amém, queridos? Glória a Deus, se você está aqui, você já é salvo, você já fez a confissão lá de Romanos 10:9. Glória a Deus, você já atingiu um desejo de Deus para você. Amém? Mas você sabia que tem muita gente lá fora que ainda não é salva? Então, quando a gente fica sem saber, poxa, eu não sei o que Deus quer que eu faça, tem muita gente que vem falar isso comigo, jovem principalmente, Tiago, eu não sei o que é que eu faço, eu não sei o que é que Deus quer para mim. Poxa, essa passagem nos ajuda muito. A primeira coisa que a gente tem que saber é que Deus quer que os homens sejam salvos. Então, você não sabe o que fazer? Sim, você sabe o que fazer. Vá salvar pessoas. Amém? Esse é um desejo de Deus para todos. E sabe que as pessoas vão ser salvas através da nossa vida. Amém? Alguém que está aqui aceitou Jesus simplesmente porque deu um dia que deu vontade, ninguém falou a respeito de Jesus para você, você estava um dia em casa e falou, quer saber? Vou aceitar Jesus. Veio na minha mente isso, eu vou fazer. Alguém aqui foi dessa forma? Agora, quem aceitou Jesus porque alguém falou a respeito de Jesus? Levante sua mão. Todos nós, não é? Então a gente já começa a entender que para que os homens sejam salvos, precisa de alguém que vá falar a respeito da salvação. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite e quero te motivar, que a gente tenha esse mesmo desejo de Deus. Que a gente não olhe pessoas que não são salvas e aceite que elas permaneçam sem ser salvas. A gente precisa ter no nosso coração a mesma motivação que Deus tem. Poxa, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar a respeito de Jesus. Eu vou falar a respeito da salvação para que os homens atinjam o desejo de Deus para eles. Tiago, o que é ser salvo? Eu sei que você já sabe, porque se você levantou a mão, você já fez. Mas Romanos 10:9 diz que se nós confessarmos com a nossa boca Jesus como Senhor, e em nosso coração cremos que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Então, quando a Bíblia fala que todos os homens sejam salvos, significa que todos os homens creiam e confessem que Jesus é Senhor e que Jesus morreu e ressuscitou por eles. Amém? Eu sei que existe um entendimento que, poxa, Deus me salvou de uma situação, Deus me salvou de tal outra situação, mas entenda que nesse quesito ele está falando a respeito dessa salvação, que é confessar Jesus e crer que ele ressuscitou. Amém? Agora a questão é, novamente eu vou perguntar, essa tem sido a nossa motivação e o nosso desejo?
Ou será que nós temos vindo para a igreja, será que nós temos ouvido a palavra simplesmente para recebermos coisas para nós? Qual é a sua motivação de vir para a igreja? Não estou dizendo, queridos, que Deus não tem coisas a acrescentar para você, que Deus não tem coisas para fazer para você, muito pelo contrário, Deus quer fazer mais e mais para você. E a Bíblia nos ensina que Ele quer fazer não só o que a gente pede ou pensa, mas infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Amém, queridos? Mas a gente precisa entender que a gente se reúne como igreja para que a gente receba a palavra, para que coisas sejam acrescentadas dentro de nós, para que a gente leve isso para fora, para aqueles que ainda não são salvos. Tem tanta gente lá fora que está precisando ouvir a respeito disso. Eu não sei se você já ouviu uma famosa frase que muita gente fala assim, sabe? Eu tenho muita coisa na minha vida, eu tenho talvez até tudo que eu desejo, mas tem algo faltando. Parece que tem um vazio que não foi preenchido. Quem já ouviu alguém falar isso? Sabe, queridos, pode ter a convicção de que esse algo que falta é Jesus. Esse algo que falta é a palavra implantada dentro dessa pessoa. A gente acha que o que vai nos deixar bem, o que vai fazer a nossa vida ser boa é ter dinheiro, é ser rico, é ter... Tudo bem, a gente pode ter tudo isso, é lícito, não tem nenhum problema a gente ter dinheiro. Deus, inclusive, deseja que a gente tenha uma boa vida. Amém, queridos? Mas não é isso que vai nos salvar. Não é isso que vai fazer com que a nossa vida seja boa. Quantas vezes você já viu no noticiário aí uma pessoa milionária que se suicidou? Amém? Então não é o dinheiro que vai resolver, não é um bom trabalho que vai resolver, apesar disso ser muito bom, ser lícito, e nós devemos ter isso, mas nós precisamos de Jesus, e aqueles que estão lá fora também precisam. Amém? Então a gente precisa alinhar o nosso coração com esse mesmo desejo de Deus, que todos os homens, novamente, não está falando sexo masculino, está falando da humanidade, sejam salvos. Amém? Porque quando isso queima dentro de nós, a gente muda o nosso comportamento, a gente muda o nosso modo de agir, a gente muda o nosso modo de falar, quando a gente cruza com alguém que a gente sabe que não é salvo. Muitas vezes a gente é parado porque pessoas fazem algo contra nós, mas se a gente olhar para a vida de Jesus, Ele nunca parou da intenção que Ele tinha de salvar essas pessoas porque falavam coisas contra Ele. Amém? Por quê? Porque Jesus Ele tinha dentro dele o mesmo desejo do Pai. Ele tinha dentro dele a mesma motivação. Eu preciso alcançar essa pessoa. Eu preciso salvar essa pessoa. Amém? E talvez você já faça muito isso, talvez a sua vida seja evangelizar, talvez você faça maravilhosamente e você pense assim, essa palavra não é para mim hoje. Eu vou te dizer, é para você sim, queridos. Porque tudo que a gente faz para Deus, a gente pode fazer um pouco mais. E isso não que eu estou falando não é num sentido de condenação, é num sentido de motivação, que a gente saia motivado em fazer mais, alcançar mais pessoas. Se você já faz, faça um pouco mais. Se você não faz, Deus não está te condenando, Ele está só te alertando, ei, vamos fazer, eu conto com você. Amém? E talvez a gente pense assim, poxa, mas eu sei que Deus quer alcançar pessoas, eu também quero alcançar pessoas, mas eu acho que eu não sou merecedor disso. Eu não sou capaz disso. E eu gostaria que você abrisse lá em 2 Coríntios 5. Nós já entendemos aqui que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Amém ou não? Amém. 2 Coríntios 5, no verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 5, no verso 18. Diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Diga assim, nos deu o ministério da reconciliação. Agora diga de outra forma, me deu o ministério da reconciliação. Vou continuar lendo. A saber que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja, novamente, tem muita gente que fica falando assim, Tiago, eu não sei o que é que Deus me chamou para fazer, eu não sei qual é o meu chamado, e a gente sabe que a Bíblia ensina que existem os 5 dons ministeriais, pastor, profeta, mestre, evangelista e profeta, ok? Isso existe. Talvez você não saiba qual é o seu chamado nesses 5 dons, mas saiba que todos nós temos esse chamado inicial, que é o ministério da reconciliação.
O que é o ministério da reconciliação? Nós reconciliarmos as pessoas com Deus. Exatamente o que ele falou aqui. Tudo provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo o mundo por meio de Cristo. E ele nos deu esse ministério da reconciliação. Ou seja, a partir do momento que você se reconciliou com Deus, como é que a gente se reconcilia com Deus? Fazendo lá a declaração de Romanos 10:9. A gente sabe que lá em Gênesis, no princípio, Deus criou o homem e a mulher, e houve a desobediência do homem e da mulher, e o homem foi separado de Deus por causa do pecado. Não foi Deus que jogou o homem longe, não, foi o pecado que separou o homem de Deus. E reconciliação entre o homem e Deus é exatamente isso. Aquele pecado que separou já não vale mais na nossa vida. Nós nos reconciliamos, então estamos novamente conectados com Ele. Amém? Então, a partir do momento que nós somos reconciliados com Deus, nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, nós nos reconciliamos, agora devemos fazer com que outros se reconciliem também. Amém? Veja que fala que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Quando a gente vai falar a respeito dos 5 dons ministeriais, pastor, profeta, mestre, esses, você vai ver que a Bíblia ela fala assim, Deus chamou uns para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, vai falar, deixar bem claro que não são todos que são pastores, não são todos que são profetas e por aí vai. Amém? Isso fica bem claro para a gente. Mas no caso do ministério da reconciliação, ele não fala e chamou uns para o ministério da reconciliação. Fala e nos deu. Ou seja, deixou bem claro que é para todos que se reconciliaram. Se você se reconciliou com Deus, você foi chamado para a reconciliação de pessoas. E aí muitas vezes a gente, ok, eu fui chamado para isso, mas eu não sou capacitado para isso. Eu não sei o que fazer. E é para isso que é importante a gente ler o verso 19, o final dele, quando ele fala, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, ele nos chamou para o ministério da reconciliação e nos deu uma palavra para nós falarmos para as pessoas para que elas se reconciliem. Para deixar um pouco mais claro, ele nos chamou para o ministério da reconciliação e nos deu a capacitação para falarmos a respeito disso. Amém? Então, quando a gente entende que Ele nos confiou a palavra da reconciliação, nós não podemos mais dizer que nós não somos capazes de falar de Jesus para as pessoas, que nós não somos capazes de alcançar as pessoas, porque Deus nos confiou uma palavra específica para cumprir esse chamado. Amém, queridos? Quem aqui já teve uma experiência de você começar a falar com alguém e de repente você falar coisas que você nem sabe o que é que você está falando e aquela pessoa ser quebrantada, aquela pessoa falar, rapaz, você falou o que eu precisava ouvir e você fica assim, mas eu não sei nem o que eu estou falando. Quem já passou por essa experiência? O que é isso, queridos? É a palavra da reconciliação que Deus colocou dentro de você, fluindo através de você. A capacitação para reconciliar pessoas não vem de você, exclusivamente. Ela vem dessa capacitação que Deus confiou a você. E é por isso que quando você abre a sua boca para falar de Jesus, começam a surgir palavras que talvez nem você sabe como é que está saindo. Porque é isso saindo de você naturalmente, através do que Deus colocou. Amém? Não estou dizendo que você não tenha a sua responsabilidade de estudar a palavra, para que você tenha mais argumentos para falar a respeito de Jesus. É nossa responsabilidade estudar o que é que a palavra diz, estudar o que é que Jesus fez por nós, para que a gente possa falar com mais ousadia. Mas além disso tudo, existe uma inspiração divina que sai dentro de nós. Existe uma inspiração do Espírito Santo que traz palavras que nós não trazemos da nossa mente, vem diretamente de Deus. Porque quem conhece o coração das pessoas é Deus. Por mais que a gente possa falar para alguém que a gente conheça muito bem, não, esse aqui eu conheço há 20 anos, eu conheço a vida dele, saiba que quem conhece verdadeiramente aquele coração é Deus. E é por isso que vai surgir essa inspiração, para falar coisas que você não sabe. Para que aquela pessoa perceba, peraí, eu acho que é Deus que está falando mesmo comigo. Porque Deus, Ele quer se fazer ser ouvido. Então, para Ele ser ouvido, Ele precisa falar coisas para que as pessoas reconheçam, rapaz, só pode ser Deus que está falando. Amém? Alguém já passou por essa situação? Alguém que você nunca viu na vida, chega e começa a falar coisas que só você e Deus sabem? Quem já passou por isso? Sabe por que eu gosto de fazer essas perguntas? Quem já passou por isso? Para que seja provado, queridos, que não são só palavras que eu estou lançando aqui.
É algo real, é algo que acontece, é algo do nosso cotidiano, tanto com a gente, também com a gente com outras pessoas. Tanto Deus falando com a gente, como Deus falando através de nós para outras pessoas. Amém? Vamos fazer uma declaração. Eu fui capacitado para reconciliar pessoas com Deus. Nós não podemos mais acharmos que nós não podemos, queridos, porque você pode. A gente precisa entender que quem coloca limitação em nós somos nós. Deus não colocou nenhuma limitação em mim e em você. Quando Deus olha para mim, Ele olha, rapaz, esse é meu filho que pode todas as coisas, esse é meu filho que foi capacitado e ele pode fazer tudo que eu planejei para ele fazer. Amém? A questão é como você se olha no espelho. Porque quando Deus olha para a gente, é isso que Ele pensa. Mas muitas vezes a gente olha para a gente mesmo e fica, eu sou um nada, eu não posso nada. Mas a gente não tem que se olhar pelos nossos olhos naturais, a gente tem que se olhar pelos olhos de Deus a respeito de nós. Amém? Lembre, mais uma vez, eu não estou aqui trazendo condenação, eu estou aqui te motivando a ser quem Deus te chamou para ser. Você é capaz de alcançar a pessoa sim. E entenda, isso a gente precisa deixar bem claro, que o ministério da reconciliação não é apenas para dentro da igreja, é para fora. Porque se você chegar em uma igreja em que todos são salvos, naquele dia não vai ter ninguém que não é salvo ainda. Você não tem nada para fazer? Não, queridos, você aproveite então e se encha. Coloque mais coisas dentro de você para que quando você encontre que alguém que não é, você fale a respeito de Jesus. Mas eu vou te dizer, queridos, você vai encontrar muito mais gente que não é salva lá fora do que aqui dentro. Pode reparar, nos cultos, talvez tenha alguns visitantes, e um culto vai ter bastante, e outro culto não vai ter ninguém, mas eu te garanto, lá fora você sempre vai encontrar alguém que não é salvo. E é por isso que nós precisamos estar atentos, para que nós possamos ser ousados em falar a respeito de Jesus. Ser ousados em falar a respeito do sacrifício de Jesus. Amém? Entenda que a ousadia é uma decisão. Muitas vezes a gente fica assim, Pai, me dê ousadia para fazer isso, mas a Bíblia diz que Ele já nos deu espírito de ousadia, poder e moderação. A ousadia para nós nada mais é do que uma decisão, eu vou fazer, eu vou falar. Você nunca vai ver você andando na rua e cruzar com uma pessoa que não é salva, e Deus vai te pegar pela orelha, te levantar, vai começar a mexer sua boca para falar, você vai ficar... Não vai, queridos, não vai acontecer. Você vai tomar uma decisão, a sua boca só vai falar se você começar a falar. É uma decisão sua. Às vezes a gente encontra com pessoas enfermas e fica assim, será que eu devo orar por essa pessoa? A Bíblia não diz que deve? A gente vê uma pessoa que não é salva, será que eu devo falar de Jesus para essa pessoa? A Bíblia não diz que deve falar? Então, muitas vezes, a gente fica pedindo autorização para fazer coisas que Deus já disse que nós podemos fazer. Quando você encontrar alguém que não é salvo, você não precisa pedir autorização ou pensar se eu devo falar ou não, você deve falar. Você pode falar, você foi capacitado para falar. E eu vou te dizer uma coisa, queridos, não tem nada melhor do que você fazer o que Deus te chamou para fazer. Não tem nada melhor do que aquela sensação de você falar a respeito de Deus para alguém e aquela pessoa ser quebrantada, aquela pessoa ser alcançada. E aí você sai pensando assim, meu Deus, se eu não tivesse obedecido. E eu não estou dizendo que é fácil, eu sei que muitas vezes é complicado. Eu sei que muitas vezes nós não estamos em situações em que é fácil falar de Jesus. Existem situações em que a gente fica com um pouco de vergonha, mas nós somos capazes. E quando você vai e faz, e você vê o resultado, você sai assim, vale a pena ser mais forte do que a vergonha. Vale a pena ser ousado. Amém? Vale a pena, queridos, vale a pena. Tem tanta coisa que a gente pode receber de Deus, mas eu posso falar a respeito de mim, não tem nada melhor do que vir alguém falar assim para mim, você foi canal de Deus para mim. Você foi resposta de oração para mim. E quando eu digo você, eu não estou falando da minha pessoa, eu estou falando ser usado por Deus para fazer isso. Alguém já falou isso para você? Você foi um canal de Deus para mim? Qual foi a sua sensação, queridos? Rapaz, a melhor definição que eu já ouvi foi essa. Qual foi a sua sensação? Bom demais.
Sabe por quê? Porque essa é a nossa natureza depois que nós aceitamos a Jesus. Maravilhoso, como ela falou, está lindo demais a igreja hoje cheia, mas sabe que poderia estar um pouco mais, se a gente fosse um pouco mais ousado? Não é uma condenação, queridos, é uma motivação. Poderia estar um pouco mais se a gente estivesse sendo um pouco mais ousado. E eu estou falando a respeito de mim também. Deus é bom, queridos, Deus é bom, Deus quer nos usar. Muitas vezes a gente usa esse termo, né? Deus me usa, mas quando chega a hora mesmo dele fazer, a gente não faz. E ele está lá, então vai que eu vou te usar, abre sua boca. Diga, Deus é bom. Abra lá em Atos 9, vamos ver um exemplo bom para nos motivar. Atos 9. Atos 9, no versículo 1. Atos 9, no versículo 1. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Preste atenção no que fala esse versículo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Respirando ainda, está falando, ainda fazendo isso. O quê? Ameaçando e matando os discípulos do Senhor. Saulo, ele ainda estava ameaçando e matando os crentes. Preste atenção, ele ainda estava fazendo isso. Ele ainda estava fazendo isso. Muitas vezes, queridos, a gente vê pessoas que estão fazendo alguma coisa contra nós, ou falando alguma coisa contra a igreja, e a gente fica com raiva daquela pessoa. E de fato, a raiva, num bom sentido, pode acontecer, no sentido de nós não aceitarmos que fale mal de Deus, ok? Nesse sentido, ok. Mas a gente nunca pode se fechar no sentido de eu quero que esse cara morra. Eu quero que esse cara se dê mal. Não pode, querido, a gente precisa ter a mesma motivação de Deus. Porque você vai ver um pouco mais à frente que Saulo, ele ainda ameaçava e matava os cristãos, mas Deus preparou algo para que ele fosse alcançado. Vamos continuar um pouco mais à frente, deixa eu ver aqui qual é o versículo. Verso 3. Diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja que Jesus falou para ele: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Você percebe como Jesus foi até aquele que o perseguia? Muitas vezes a gente tem uma reação de pessoas que fazem algo contra nós, quer saber, eu quero a distância dessa pessoa. Mas veja que Jesus não fez isso. Espera aí, ele está me perseguindo, eu vou até ele, eu vou falar com ele, eu vou resolver essa situação. Sabe por quê, queridos? Isso é uma motivação de que todos os homens sejam salvos. Quando a gente está com essa motivação dentro de nós, a gente não quer saber o que elas estão fazendo contra nós ou deixando de fazer. A gente quer que ele seja salvo. E ponto final. Veja como Jesus foi: Eu sou aquele que você persegue. Jesus nem sequer enviou outra pessoa nesse momento para falar: vai lá você, que eu não quero nem olhar para aquele cara. Fala com ele você. Não, foi ele mesmo, queridos. Resolver a situação. Tem alguém que está te perseguindo? Vá até essa pessoa e resolva a situação. É bom de ouvir isso, né? A gente fica... Não é, queridos, a nossa carne não quer, mas nós não andamos pelo que a nossa carne quer. A gente anda pelas convicções da palavra que estão dentro de nós. Amém? Vamos um pouco mais à frente. Deixa eu só achar aqui o versículo. Não, antes de ler esse versículo, vá lá em 1 Samuel 17. Depois eu volto aqui, em Atos 9. Primeiro Samuel 17, no verso 24 e 25. Depois eu vou voltar em Atos 9 para falar a respeito de Saulo ainda. 1 Samuel 17, no verso 24. Você conhece a história lá de Davi e do gigante, não conhece?
aquele gigante filisteu, ele veio para afrontar o povo, e Davi foi lá, cheio de ousadia para lutar contra ele. E aí ele perguntou o que aconteceria para quem matasse aquele gigante. A resposta foi essa aqui, no verso 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, ou seja, aquele que enfrentar esse gigante e aquele que matar esse gigante, esse vai ser o resultado. Qual vai ser o resultado? O rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Ou seja, quem for até esse gigante, ousado, enfrentá-lo e matá-lo, a gente pode resumir isso aqui em: vai ficar rico, amém? Vai casar com a filha do rei, ou seja, automaticamente vai virar príncipe, amém? E não terá mais que pagar imposto. Quem aqui gostaria de não ter que pagar nenhum imposto? É algo bom, não é? Então você percebe que existia um benefício para aquele que enfrentasse aquele gigante? O que aconteceria novamente? Ficaria rico, teria grandes riquezas, iria casar com a filha do rei e não teria mais que pagar nenhum imposto. Amém? Vá lá no verso 45. Lá no momento em que Davi ele chegou até aquele gigante. 1 Samuel 17, no verso 45. Você conhece a história, Davi foi lá, deram uma armadura para Davi, ele não quis usar a armadura, ele foi com ousadia, sabendo quem ele era e quem estava com ele. E aí quando ele chegou, o gigante começou a zombar dele: você, esse molequinho aí, está vindo para cima de mim, e eu sou um cachorro por acaso? E veja a resposta de Davi para ele. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Veja agora, queridos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Eu sei que essa passagem a gente conhece muito, a gente fala muito para que a gente entenda quem está conosco, que a gente pode enfrentar qualquer gigante, é ou não é? Mas hoje eu quero trazer para um outro ponto de vista. Você percebe que Davi falou para ele assim: você vem contra mim com espada, com tudo isso que você tem, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos, porque eu quero que todos que estão aqui vejam que Deus existe. Você percebe que Davi não falou: eu vou contra você porque eu vou ficar rico, eu vou casar com a filha do rei e não vou ter imposto para pagar? Mas ele ficaria, e ficou de fato. Mas sabe o que é isso, queridos? Uma motivação no coração de que as pessoas vejam que Deus existe, de que as pessoas sejam alcançadas, faz com que você coloque todas as coisas debaixo disso. Ele foi para enfrentar aquele gigante, não com o pensamento de que ele ficaria rico, de que ele iria casar com a filha. Não, a intenção dele era: eu vou matar esse cara porque eu vou alcançar todo mundo que está aqui em volta. Todo mundo vai ver que Deus existe. Amém? Eu tenho certeza absoluta que Davi queria toda a riqueza, Davi queria lá não ter mais nenhum imposto, mas a motivação dele era que todos vissem que Deus existe. E é por isso que eu falo: qual tem sido a nossa motivação em fazer as coisas de Deus? Mostrar para as pessoas que Deus existe ou receber riquezas, receber não sei o que, receber não sei o que? Veja, é lícito nós recebermos todas essas coisas, mas a nossa principal motivação tem que ser mostrar Deus para as pessoas. Quando Deus nos criou, Deus ele fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E a gente precisa entender que quando Deus nos criou imagem e semelhança dele, não estava falando de algo físico. Porque senão nós teríamos todos a mesma cara, você concorda? Seríamos todos iguais. Deus não estava falando a respeito de fisicamente ser imagem e semelhança dele, até porque Deus é espírito. Amém? Agora, para que você entenda o que é que significa ser imagem de Deus, eu não sei se alguém aqui conhece a minha mãe, a Tereza? Enfim, todo mundo fala que eu sou muito parecido com a minha mãe. É porque se tivesse alguém ia confirmar.
Mas todo mundo diz que eu sou muito parecido com ela, tanto fisicamente como na forma de agir, na forma de falar. E uma vez me falaram algo que o Espírito Santo me alertou, olha, é isso que a gente falou lá a respeito de ser imagem. Eu lembro que eu estava ministrando uma vez, e eu não sei o que foi que eu fiz, que no final do culto alguém falou assim, Tiago, você fez algo lá que eu vi a sua mãe. O jeito que você falou, a cara que você fez, na hora eu vi a sua mãe. É muito parecido. E foi aí que o Espírito Santo me despertou. É isso que significa ser imagem de Deus. As nossas atitudes, a nossa forma de agir, a forma de falar, tem que ser de uma forma que as pessoas olham e vejam Deus. Rapaz, isso que você falou só pode ser Deus. Eu vi Deus nisso que você falou. Essa atitude que você teve, eu vi Deus aí. É isso que significa ser imagem, queridos. Que as pessoas vejam Deus através de nós. Amém? Então é isso que Davi fez. Ele fez algo que faria com que as pessoas vissem Deus. A intenção dele não era ser visto, a intenção dele não era se tornar príncipe, não era ter as riquezas, a intenção dele era, os homens vão ver que Deus existe. Amém? Essa tem que ser a nossa motivação. Aonde você estiver, você está disponível para ser Deus. Ser Deus em que sentido? Que as pessoas vejam e falem, rapaz, Deus está com ele mesmo. Deus está envolvido nisso que ele está falando. Amém? Novamente eu quero deixar claro, tire os olhos da limitação que você coloca em você e traga os seus olhos para esse sentido. Deus te fez imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus te fez da forma perfeita para que as pessoas vejam ele através de você. Amém, queridos? Agora sim, volte lá em Atos 9, vamos falar a respeito de Saulo novamente. Atos 9, no verso 10. Eu não li o final da história, mas vocês sabem que Davi venceu o gigante, amém? Ou seja, todos viram que Deus existe. Aleluia. Atos 9, no verso 10. Diz assim, ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Novamente, diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem já fez essa declaração para Deus? Quem já falou, eis-me aqui, Senhor? Não estou falando que é errado, nem zombando, amém? Mas é só para que você veja algo um pouco mais à frente. No verso 11, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Você lembra que nós lemos a respeito de Saulo? Ele ainda estava lá matando e ameaçando os crentes? Nós somos alcançados por ele. Nós seguimos coisas que ele deixou ensinado para nós. O que é que isso me ensina, queridos? A nossa motivação em cumprir a vontade de Deus, em fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, vai alcançar pessoas, mesmo que a gente não conheça essas pessoas. Porque Deus não faz algo através de nós apenas para a nossa região, para o nosso mundinho, Ele faz para todos. Ele deseja que todos sejam salvos. Talvez uma pessoa que você fale aqui na esquina a respeito de Jesus, vai levar isso para outra pessoa em outra cidade, que vai levar para outra cidade, que vai levar para outra cidade, e aquilo que você ministrou aqui na esquina, chegou talvez até em outro país. E eu te garanto que isso acontece. Porque nós vivemos isso, nós somos abençoados por homens que nós nem conhecemos. Morreram há quantos anos atrás? E se você é abençoado por Paulo, glória a Deus pela vida de Paulo, que eu sou muito grato por tudo que ele fez por nós, mas eu vou te dizer, só existiu um Paulo porque existiu um Ananias antes, que obedeceu o que Deus mandou. Existem muitos homens e mulheres aí que estão preparados, capacitados, que Deus preparou algo para abençoar nações, queridos. Mas para que isso comece a fluir na vida deles, precisa que você chegue até ele e fale a respeito disso. Tem muitas pessoas que estão apenas precisando de que você vá até lá e mostre, ei, Deus tem algo para você. Assim como foi aqui. Deus tem algo para você. Deus não te vê como um perseguidor, Deus não te vê como um assassino, Deus não te vê como alguém ruim, Deus te vê como um filho amado. Amém? E de novo, eu te garanto, queridos, não tem nada melhor do que você ver pessoas cumprindo a vontade de Deus e você lembrar que você foi fiel, você foi lá e ajudou aquela pessoa a começar.
Que sensação maravilhosa é essa? Que sensação maravilhosa. Você saber que você foi um canal para que pessoas começassem a ser quem Deus quer que elas sejam. Que sensação maravilhosa, queridos. Você vê alguém frequentando a igreja que você lembra que lá atrás estava destruído, não queria saber de Deus, mas você foi um canal e hoje a pessoa está aí, congregando, firme, talvez pregando a palavra também. Talvez você ainda não tenha passado por isso, mas eu vou te dizer, querido, se você decidir, você vai passar por isso, porque você é canal de Deus para alcançar as pessoas. Amém? A gente precisa entender que sucesso na vida cristã, sucesso para Deus não é você estar com o microfone na mão. Deus não considera fiel aqueles que estão com o microfone. Ok, chegou, pegou o microfone, esse é fiel. Não, queridos. Para Deus, fidelidade não se baseia em microfone nem nada disso. Se baseia em você obedecer cada coisa que Ele te pedir para fazer. Seja talvez somente dar um abraço. Sabe, se Deus falar para você, olha, vai até aquele homem ali na rua e dê um abraço nele. E você obedecer, queridos, você é fiel. E Deus te considera tão fiel quanto aquele que prega para milhares de pessoas. Deus se agrada tanto de você, da mesma forma que esses homens e mulheres. Amém? E a gente precisa entender que para alcançarmos pessoas, eu falei a respeito disso ontem também, não é preciso algo espetacular acontecer. Às vezes a gente só acha que Deus está nos usando se for algo, meu Deus, olha o que aconteceu. A pessoa chorou, caiu, não sei o quê, aí sim foi Deus. Não, queridos, talvez a pessoa não tenha nenhuma reação, mas por dentro, Deus plantou algo. Por que eu estou falando isso? Para que você não se mova por isso, por ver. Muitas vezes a gente é guiado para falar algo para alguém, aí a gente fica assim, bom, ela chorou, era Deus, yes. Mas a gente não se move por isso, queridos. Quando você tem a convicção, você vai lá e fala, a pessoa talvez não tenha reagido nada, não tenha feito nada, mas você sai, eu fui fiel, eu obedeci o que Deus mandou, eu fiz a minha parte, o resto é com Deus, querido. Você sabia que quem tem o trabalho de convencer é o Espírito Santo, não é você? O seu trabalho é ir falar. Às vezes a gente sai, mas eu falei e ele não obedeceu, ele não fez. Queridos, não é o seu trabalho convencer, o seu trabalho é falar. Se talvez naquele momento a pessoa não ouviu, não começou a fazer, saiba que por dentro o Espírito Santo vai ficar relembrando. Olha, lembra daquilo que ele falou, lembra daquilo que ele falou. A minha esposa, ela foi lá para dentro com a Laura para o berçário, mas ela passou por uma experiência uma vez, ela gostava não, ela gosta muito de correr, dirigindo. Ela anda um pouquinho rápido. Eu lembro quando a gente começou a namorar, uma primeira vez que a gente foi sair, a gente saiu do culto e eu falei, vamos jantar. E aí ela falou, ok, eu vou no meu carro, você vai me seguindo, vamos para tal lugar. Eu falei, beleza, rapaz, aquilo não foi seguir, foi uma perseguição, verdadeiramente. Eu brinco com ela que parecia aquelas fugas de polícia e ladrão, assim, ela indo e eu tentando alcançar ela. Mas sabe, presta atenção o que Deus fez uma vez. Hoje, graças a Deus, ela mudou, amém, queridos? Quando ela vier aqui, não vão olhar para ela e fazer. Uma vez ela estava contando para mim que ela foi buscar uma amiga na estação de metrô, e ela parou em frente à estação e de repente veio um mendigo até o carro dela, e ela achou que o mendigo iria pedir dinheiro, alguma coisa assim. E aí o mendigo bateu no vidro. E lá em São Paulo a gente sabe que infelizmente a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, né? E ela ficou um pouco receosa do que fazer, mas ele falou, eu só quero te falar uma coisa, abre só um pouquinho o vidro. Pode ser só isso aqui. Aí ela abaixou um pouquinho. Aí o mendigo falou para ela assim, para de correr com esse carro, senão você vai morrer. Virou as costas e foi embora. Queridos, você sabia que Deus usa pessoas assim? A gente ri, a gente dá risada, mas era Deus puro. Como é que vai surgir um mendigo do nada? E ela falou assim, mas eu não cheguei nem rápido. Eu estava devagar, não foi nem o que ele viu. Mas Deus enviou uma pessoa para mandar uma mensagem para ela. Para de correr, porque senão você vai morrer. E aí ela fala, queridos, você pode perguntar para ela no final, até hoje, se por acaso ela resolve pisar um pouquinho, na hora que ela chega no limite, vem dentro dela uma voz que fala, para de correr, senão você vai morrer. Sabe o que é isso, queridos? A semente foi lançada e aí o Espírito Santo faz o resto. O Espírito Santo sempre vai lembrar a pessoa daquilo.
Talvez a pessoa, como eu estava dizendo, no momento que você fala algo, não vai mudar a vida dela. Mas quando ela for fazer novamente o que está errado, ela vai lembrar, rapaz, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Talvez demore um mês, talvez demore 6, talvez demore um ano, não interessa, querido. Você fez a sua parte, você lançou a semente. Glória a Deus por aquele mendigo obediente. Minha esposa está viva aí. Amém. Isso é só algo, a gente dá risada, mas é tão sério isso. Existem pessoas que talvez estejam morrendo porque muitas vezes a gente não obedeceu uma pequena direção de Deus de falar algo para ela. Lembre-se, isso não é uma condenação, isso é uma motivação para que a gente comece hoje a fazer mais para Deus. Amém? Lembre sempre desse exemplo, queridos. Rapaz, eu sou muito abençoado por Paulo, mas existia um Ananias antes. Isso me ajuda muito a lembrar também de pessoas que vieram falar a respeito de Jesus para mim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de agradecer a alguém que falou de Jesus para você. É uma boa atitude você fazer isso. Porque coisas que você vive com Deus hoje, graças a Deus, porque alguém teve coragem e ousadia de vir falar a respeito dele para você. Amém? Então eu vou até te motivar ao final do culto, mande uma mensagem para aquele que foi o canal de Deus. Ei, muito obrigado por ter me falado a respeito de Deus. Amém? Mas muito mais do que isso, tome a decisão nessa noite de ser você também um canal de Deus. Quando você ouvir falar, vai ter evangelismo, rapaz, você vai, eita, vão ter vidas alcançadas. Vão ter pessoas transformadas. Eu falei a respeito disso ontem também. Quando você toma uma decisão de ser fiel, milhares de vidas são transformadas naquele momento. Por quê? Porque ali vai começar algo. E que Deus vai começar a trabalhar através de você. Através de você. E aí no momento que você decidiu, as vidas já foram transformadas. Por quê? Porque elas vão cruzar com você em algum momento. Amém, queridos? Então nunca mais escute evangelismo como, eu vou ter que sair pelas ruas. Não, queridos, escute a respeito de evangelismo falando, eu vou alcançar pessoas. Eu vou alcançar mais Paulos. Eu vou alcançar mais homens e mulheres de Deus. Eu vou fazer com que essa igreja cresça. E o entendimento que a gente precisa ter de fazer com que a igreja cresça não é trazer pessoas para encher cadeira não, queridos. São mais pessoas para cumprirem o plano de Deus. Para que a gente chegue àquilo que a gente leu em 1 Timóteo 2, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? E não fique com um pensamento que eu já ouvi algumas pessoas falar assim, mas eu não posso alcançar o mundo inteiro. Mas sabe, querido, se você pode alcançar essa pracinha da frente, alcance. Seja fiel nisso. Deixa que Deus faz o resto com os outros lugares que você não vai conseguir chegar. Simplesmente faça a sua parte e deixe que Deus faça o resto. Amém, queridos? O pessoal da música pode subir, por favor. Deus é muito bom. Deus é muito bom. E eu vou te garantir, queridos, quando você começa a cumprir o que Deus preparou para você, quando você começa a cumprir esse ministério da reconciliação, você vai ver como você vai descobrir que você é capaz de fazer coisas que você nem imaginava. Muita gente me vê hoje pregando, assim, eu sou meio descontraído e tudo mais, mas queridos, pediu para eu falar para 3 pessoas, para mim era a pior coisa do mundo. Eu não tinha coragem. Eu lembro que a minha família, quando eu era adolescente, eu sou jovem ainda, viu? Eu falo que eu era adolescente, parece que, né? Sou jovem ainda. Mas quando eu estava lá na adolescência, todo final de ano a nossa família se reunia e tinha um amigo secreto. E eu ficava desesperado quando chegasse a minha vez de ter que falar quem era o meu amigo secreto, porque era a minha família que estava ali. Porque teria muitas pessoas da minha família ali. Eu ficava assim, meu Deus. Aí eu ia pra frente, tremendo assim. Meu amigo secreto aí, não conseguia nem falar nada. Isso é para que você veja que eu não conseguia falar em público. Mas sabe, quando eu decidi fazer o que Deus me mandou para fazer, eu fui descobrindo que eu era capaz. Eu lembro que a primeira vez, não lembro se eu falei isso a última vez que eu vim, a primeira vez que o pastor me pediu para ministrar a palavra lá na igreja, eu fiquei com dor de barriga no dia, tremedeira e suava, e eu ficava, não vai dar. Mas eu lembro que quando ele falou, primeiro veio esse desespero, e quando eu fui para minha casa eu falei, quer saber, eu vou fazer. Tô com medo? Vou com medo mesmo. Pode ser que chegue na hora e eu desmaie, mas eu vou desmaiar lá na frente.
E aí chegou no dia, querido, não consegui falar quase nada, falava assim, tremendo, desesperado, mas eu fui. E aí quando acabou aquele culto, eu falei assim, foi difícil, mas eu consegui. E eu comecei a descobrir que eu era capaz de fazer mais coisas, e falar para mais pessoas. Sabe, queridos, você não tem nem ideia do que é que Deus quer fazer através de você. Você não tem nem ideia do que você é capaz de fazer para Deus. Você não tem nem ideia de quantas pessoas você pode alcançar. Mas eu te garanto, queridos, simplesmente tome uma decisão de colocar em prática tudo isso que nós ouvimos e deixe de descobrir o que é que você é capaz. Dê a oportunidade de Deus te mostrar o quanto você é capaz de ser grande nas coisas dele. Amém?